Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui dessa vez para dar continuidade ao curso O Perfil de 8 Pregadores. Na aula de hoje, nós vamos analisar o perfil do pregador Hernandes Dias Lopes. Nós vamos dar um título, vamos chamar de O Pregador Piedoso e Expositivo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele é natural de Nova Venécia, Espírito Santo. Ele é casado com a Udemilta e pai da Mariana e do Tiago. E ele fez o curso dele de bacharelado em teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, São Paulo, e fez o doutorado em ministério no Seminário Teológico Reformado, em Jackson, no Mississippi, nos Estados Unidos. Ele é pastor, escritor, conferencista, escreveu mais de 140 livros. Ele é apresentador do programa Verdade e Vida, na Rede Bandeirantes, e é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero iniciar mostrando aqui alguns livros de autoria do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu quero começar mostrando um livro da série Efésios, da série Comentário Expositivo Agnus. Essa série, se eu não me engano, ela deve ter uns 33 livros por aí. Eu tenho todos eles dessa forma, mas a editora Agnus agora juntou todos os livros em 3 volumes. Ficou muito bom o material, a capa, etc. E eu tenho aqui essa coleção, tem todo o Novo Testamento e alguns livros que expõem o Antigo Testamento. Quero também mostrar um outro livro, esse eu li 2 vezes, indico, e já estou lendo pela terceira, que é o livro De Pastor a Pastor, Princípios para ser um Pastor segundo o Coração de Deus. Também é da editora Agnus, o livro é muito bom, recomendo, vocês vão gostar bastante. Um outro livro, ele é menor, como vocês podem ver, também li 2 vezes, é o livro Piedade e Paixão, a vida do ministro é a vida do seu ministério. Irmãos, é muito bom. É um livro para iluminar a mente e aquecer o coração. E um outro livro, que é o que está baseado na nossa aula de hoje, que é o livro Pregações Positivas, sua importância para o crescimento da igreja, também pela editora Agnus. O Hernandes Dias Lopes escreveu vários livros, né, como eu mencionei aqui, por várias editoras. Aqui está a tese dele de doutorado sobre pregação. Tá? O livro é muito bom e nós vamos observar algumas coisas. Para os alunos do nosso curso da Escola Teológica Boas Novas, nós enviamos para os alunos no Zap, né, da turma, alguns vídeos, desde vídeos do pastor Hernandes Dias Lopes pregando, como também vídeo do Hernandes Dias Lopes falando sobre pregação, tá? Então, assim, a gente indica os livros, a gente indica as pregações. Pastor Hernandes Dias Lopes talvez o pastor presbiteriano mais conhecido, né? Tem outros pastores, como Augusto Nicodemos, que nós estudamos no primeiro curso, que a gente analisou o perfil de 5 pregadores, agora nós estamos analisando o perfil de 8 pregadores. Bom, sobre os aspectos teológicos do Hernandes Dias Lopes, nós vamos ver a questão dos 5 pontos, os 5 solas, os 5 pontos do calvinismo, a questão que ele fala bastante sobre a oração em piedade, sobre a ética social, sobre a pregação expositiva e também sobre missões. Então, são alguns pontos que os alunos vão aprofundar de acordo com os escritos e também com alguns vídeos. Porque este vídeo é mais precisamente sobre a análise homilética do Hernandes Dias Lopes. Bom, o pastor Hernandes Dias Lopes ele fala sobre a necessidade da pregação expositiva. Ele é um grande defensor da pregação expositiva. Ele diz que muitos pregadores buscam o crescimento da igreja em detrimento dos princípios bíblicos. Ele vê isso como um grave erro, de crescer a qualquer custo e não um crescimento como resultado de um fortalecimento espiritual. Ele também vai dizer
por um outro lado, que existem muitos pastores, pregadores, que estão conformados com a suposta fidelidade sem produtividade. Então, enquanto que um lado tem um grupo que quer crescer a qualquer custo numericamente, tem um outro que não produz, né? Não há produtividade ali. E aí ele vai dizer o quê? Que um púlpito fraco produz uma igreja fraca. Através do púlpito, que Cristo vai governar ali a igreja, tudo vai ser liderado a partir do que é ministrado, do que é pregado ali no púlpito. E o Hernán Dias Lopes ele vai dizer que o pregador sem o Espírito Santo, ele presta um desserviço ao reino de Deus. Então você já vai ver que ele já vai mostrando aqui algumas coisas importantes que nós vamos desenvolver mais à frente, que é de grande importância o pregador entender a parte divina da pregação, ou seja, a ação do Espírito Santo na pregação. E ele também diz uma coisa interessante, que um ministro não convertido é uma grande tragédia. Aí você fala, mas um pregador que não é convertido? Tem. Como tem. Então a gente precisa estar atento com isso. Bom, o Hernán Dias Lopes ele vai falar sobre a essência da pregação expositiva, que é o quê? Ler, explicar e aplicar o texto. Ele vai citar, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 25, e ele vai usar o exemplo ali de Moisés, quando fala sobre o ensino da palavra de Deus. Ele vai dizer o quê? O que ensinar? Isso baseado lá em Deuteronômio 6, do versículo 1 ao 25, que o aluno pode verificar em casa esse texto bíblico. O que ensinar? Primeira coisa, a lei de Deus. Então, segundo, como ensinar? Lá mostra o texto, ensinar pelo exemplo, ensinar por palavras e ensinar também por ilustrações. Olha só como é interessante. Analisando esse texto de Deuteronômio, ele fala o quê? Quando ensinar? Aí ele vai dizer o quê? Sempre. Sentado, andando, deitado, ao levantar e etc. Depois ele pergunta, onde ensinar? Aí ele vai dizer o quê? Em casa, andando, trabalhando e quando parado. Ele vai também dizer o quê? A quem ensinar? Um texto específico aqui de Deuteronômio, a nossos filhos. E por que ensinar? Aí ele vai dizer, para levar os filhos a amar ao Senhor nosso Deus. Não é interessante a gente analisar aqui a importância da pregação, a essência da pregação expositiva, que é ler, explicar e aplicar o texto. Aqui é um exemplo mais específico no que refere ao ensino aos filhos. Mas qual é o conteúdo da pregação expositiva, segundo o pastor Hernán Dias Lopes? Bom, ele diz que a escritura é o conteúdo da pregação. E a pregação, ela é o instrumento para proclamar a escritura. Ele vai dizer o quê? A escritura é a voz de Deus em linguagem humana. Vamos parar por um momento e pensar nisso aqui. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o conteúdo da pregação é a Bíblia. E o instrumento para proclamar a Bíblia é a pregação. Ele vai dizer que a Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana. A gente tem que observar aí a dupla natureza da Bíblia, a divina e a humana. A divina ela foi inspirada por Deus. A humana, Deus usou seres humanos para pregar. A gente vai ver também a dupla natureza de Cristo, a humana e a divina. E nós vamos ver também a dupla natureza da pregação, a humana e a divina. O humano, o pregador, se prepara, procura pregar da maneira mais clara possível, etc. E o papel divino, que é a ação do Espírito Santo, convertendo os corações e edificando a igreja. O que nós vamos ver é o quê? A supremacia da Escritura. O pastor Hernán Dias Lopes ele vai dizer o quê? O que ele chama de supremacia da Escritura. Ele está falando que da autoria divina, ou seja, a Bíblia é um livro inspirado e o autor da Bíblia é Deus. Ele vai falar sobre o conteúdo, que é infalível. Ele está falando da infalibilidade da Escritura. Ele fala da influência na história, ou seja, a história é influenciada pela Escritura. E a Escritura interpreta a história e mostra até o final de tudo.
Também fala que a Bíblia é o conteúdo único da pregação. Vamos falar conteúdo único? Vocês já viram aqueles pregadores que alguns tentam dialogar com a antropologia, com a psicologia, com a sociologia e tal. Mas você já teve aquela impressão, está assistindo, você está querendo ouvir uma pregação, mas a sensação que você tem é de que está tendo uma aula de alguma ciência humana? Filosofia, sociologia, psicologia, etc. Bom, o conteúdo único da pregação é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sabe aquela impressão que você tem de que está assistindo uma palestra de linguística, de antropologia, de sociologia e etc? É muito ruim, porque existe o lugar da palestra de antropologia, existe o lugar da palestra de filosofia. A pregação expositiva diz respeito à Escritura. O pastor Hernán Dias Lopes vai dizer assim, quando nós lemos a Bíblia nos lê. Ou seja, enquanto interpretamos a Escritura nos interpreta. Assim, a gente tem que ler a Bíblia como um espelho. A gente está observando, igual que eu estou filmando e dá para me ver a minha fisionomia. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que ver como é que está a sua alma, né? Observar as imperfeições, o que precisa mudar, melhorar e etc. E aí nós vamos ver o quê? Que o grande propósito da Bíblia não é acrescentar conhecimento. Não é isso. O grande propósito da Bíblia é mudar vidas, é transformar corações. E nós não devemos, como diz o pastor Hernán Dias Lopes, pregar sobre a Bíblia. Ele diz que a gente tem que pregar a Bíblia. É interessante isso. Às vezes a gente tem a impressão de que o pregador está pregando sobre a Bíblia, mas não está pregando a Bíblia. Então, o mandamento de Paulo é o quê? Prega a palavra. Está lá em 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra. Não prega sobre a palavra. Pregue a palavra. É interessante porque a pregação expositiva é isso. A pregação expositiva é o quê? É a forma de lidar com o texto. É expor o texto. Não é acrescentar nada ao texto. É tirar o que está no texto e trazer. E avançando, nós vamos ver que a parte mais importante do sermão, segundo o Hernán Dias Lopes, é a leitura da Escritura. Eu já vi um caso, mas isso não justifica, tá? De um pregador de uma determinada igreja, ele leu o texto da Bíblia, e quando ele foi pregar, ele pregou que não tinha nada a ver com o texto. Na verdade, ele falou muitas heresias. Mas tem uma pessoa que se converteu na hora que ele leu o texto. Porque ali o texto falou o coração da pessoa. Agora, observa bem. Os males que aquele homem causou, que aquele pregador causou, distorcendo a Escritura, são coisas terríveis. Muitas heresias. Isso eu não estou dizendo que você pode frequentar uma igreja herética, mas pelo menos lá na hora de pregar eles lêem a Bíblia. Tá? Mas às vezes eles escondem a Bíblia. Eles vão distorcendo o que está na Bíblia. Eles leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. Então isso é um problema muito grave. Então procure uma igreja bíblica, que não esconda a Bíblia, que lê a Bíblia, explica a Bíblia e aplica a Bíblia. Não é aquela que só lê e distorce a Bíblia e aplica ela de maneira errada. Tá? Então, pela misericórdia de Deus, alguém se converteu nesse momento, mas se alguém também saiu daquela igreja e procurou uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Bom, para o pastor Hernán Dias Lopes, a Bíblia é a fonte da mensagem. O texto é o fundamento do sermão. E o sermão é o texto explicado. Então, olha só, a fonte é a Bíblia, a mensagem é a Bíblia, o fundamento do sermão que é a Bíblia, e o sermão é o texto explicado. O que é o sermão? Você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Isso é o sermão. Então, assim, muitas coisas são palestras, tantas coisas, de tantos temas. Eu estou falando do que está na Bíblia, sem impor nada ao que está no texto. E o Hernán Dias Lopes ele vai citar os puritanos, acho que é daí que a gente vê essa questão da piedade, da vida de oração que o pastor Hernán Dias Lopes tanto descreve, é que os puritanos eles pregavam com grande ardor
e sentido de urgência. Isso é muito interessante. Ardor, esse fervor e o sentido de urgência. Por quê? O que o mundo precisa é da esperança que há em Cristo. O mundo busca nas pessoas e nas coisas aquilo que só pode encontrar em Jesus. O mundo acha que a esperança está numa paz mundial, sendo que a paz que Cristo prega é aquela que você pode estar em meio a uma guerra, mas é uma paz que está dentro do seu coração, que só Jesus pode dar, o príncipe da paz. Então, assim, a história da igreja vai mostrar que a palavra de Deus foi pregada e explicada fielmente, debaixo do poder do Espírito Santo, e os resultados foram o quê? Abundantes. Então, esse é o desafio. O livro do Hernando Dias Lopes, esse aqui que eu mostrei a vocês, ele vai trabalhar sobre o quê? A pregação expositiva e a sua importância para o crescimento da igreja. E é por isso que ele fala que em toda a história da igreja cristã, a palavra de Deus ela foi pregada e explicada fielmente sobre o poder do Espírito Santo e trouxe resultados. Bom, mas o pastor Hernando Dias Lopes ele fala sobre a negligência para com a supremacia da Escritura. Ele cita o liberalismo teológico, que vai defender a razão humana acima da Escritura. O liberalismo teológico vai pregar que, aliás, vai negar a inspiração bíblica, a infalibilidade bíblica, os milagres também vão ser negados. Então, ele vai mostrar que o liberalismo teológico, ele negligencia a supremacia da Bíblia. A gente vê isso na Europa, nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, e por onde o liberalismo teológico passa, deixa morte. E também existe o pragmatismo e o misticismo religioso. O pastor Hernando Dias Lopes fala o quê? O pragmatismo é o quê? O que funciona? O que é prático? Aí vai falar do misticismo, das superstições, das falsas doutrinas, que são as doutrinas extras bíblicas, etc. Então, assim, a gente vê aqui os extremos, de um lado, aqueles que negam os milagres, e do outro, aqueles que falsificam os milagres. Você fala, existe milagre? Sim. Quem nega está errado. E quem falsifica também está errado. Então, a gente precisa olhar o quê? Para a supremacia da Escritura. A palavra de Deus. E o maior milagre que ela pode fazer é a regeneração. É a conversão das pessoas mediante o poder do Espírito Santo. Então a gente tem que pensar muito nisso. Há uma briga muito grande daqueles que negam e daqueles que não acreditam em nada e aqueles que acreditam em tudo. Não, nós temos que ficar na Bíblia, na palavra de Deus. E falando sobre a primazia da pregação, que até então ele falou da supremacia da Escritura. Agora ele vai falar da primazia da pregação. E ele vai dizer que a história prova que a igreja pode existir sem prédios, sem liturgias e até sem credos, mas que não pode existir sem a pregação da palavra. Bom, nós, por exemplo, no momento que eu gravo este vídeo, nós estamos vivendo um período de confinamento devido ao coronavírus e tal. As igrejas estão fazendo os cultos domésticos. Você fala assim, só por um período de tempo, sim. Mas quando terminar essa fase, a igreja tem que continuar fazendo os cultos domésticos. E também reunir nos templos, se não tem nenhum problema. A gente vai ver que a igreja, ela sobreviveu ao Império Romano, ao comunismo, agora também ao islamismo. A igreja é subterrânea, a igreja nos lares, né, tanto com os cultos domésticos como também com os grupos familiares, os cultos nos lares. Então aí a gente vê o que? A primazia da pregação nos lares, fortalecendo as famílias, porque os lares em que, uma igreja que tem os lares em que se reúne para buscar a palavra, são igrejas que vão ser poderosas, fortalecidas, porque está sendo ensinado no templo e de casa em casa, né? E aí nós vamos ver o quê? O pastor Hernando Dias Lopes ele faz esse desafio, ele falou, chegou o tempo de restaurar a pregação ao seu devido lugar de direito. Ele vai dizer o quê? Ela merece aquela posição que cabe somente a ela, que é o principal trabalho do ministro, a pregação. Aí a gente vê uma coisa, os pastores precisam rever muitas coisas que estão fazendo, que acabam tirando o tempo
que era para ser dedicada à oração e ao estudo da palavra, à preparação das pregações. O papel de um pastor, a primazia dele está na pregação. Bom, aí o pastor Hernando Dias Lopes vai dar algumas razões para a fraqueza do púlpito de hoje. Ele vai dizer que cada vez mais pregadores despreparados, isso é um grave problema. Alguns acham que todo mundo pode pregar no púlpito. Eu, particularmente, também não acredito assim. O pastor Martin Lloyd Jones, que foi um dos pregadores que a gente estudou no primeiro curso, e também dizia que as pessoas têm que ser ordenadas para aquele tipo de trabalho. Pessoas têm que ser preparadas, reconhecidas para exercer aquilo ali. Porque ele acreditava que isso é o quê? Diminuir heresias, evitar heresias no púlpito. E aí é o que acontece. Pregadores cada vez mais despreparados estão assumindo os púlpitos e estão pregando heresias. E aí ele também fala o quê? Que muitos pregadores perderam a alma no ministério. Ai, irmãos, isso é dolorido porque tem pastores que já entraram no ativismo, no pragmatismo, no misticismo e tantas coisas que já perderam até a alma no ministério. Outros também não entendem que mais importante do que o ministério é Deus. Mais importante que a obra de Deus é o Deus da obra. Às vezes a gente fica ali, ó, vocês lembram lá de Marta e Maria, uma preocupada em servir, e a outra querendo o quê? Contemplar, receber mais da palavra de Deus. E a gente corre o risco de o quê? Ler a Bíblia só quando for pregar, né? Ler para os outros, não para si mesmo. E corremos o risco de não nos dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. E aí o pastor Hernando Dias Lopes vai falar que tem um problema muito grave, que é a mensagem antropocêntrica, que é um problema grave nos dias de hoje. Por quê? Ele vai dizer que, infelizmente, o púlpito, em geral, está vazio da mensagem o quê? Que exalta Cristo. Uma mensagem que fala sobre a absoluta soberania do Senhor. Ele diz assim que Deus tem sido destronado e o homem tem ocupado o centro da pregação. Sabe aquelas mensagens que massageiam o ego, que exaltam o homem? Irmãos, a mensagem que mostra o verdadeiro valor do homem é aquela que confronta o homem, que mostra que ele é pó, que ele é cinza e que ele foi resgatado por Cristo. Então, ele vai dizer que o alvo principal da pregação é a adoração. Sequer o alvo principal da pregação é o ser humano. Principalmente, é a glória de Deus. A pregação, ela tem esse papel, né, tríplice. Glorificar a Deus, edificar a igreja e salvar o pecador. Vamos ver isso mais à frente, que o Hernando Dias Lopes desenvolve. Mas a razão principal é qual? Adoração a Deus. Então, é para Deus. A pregação não é para elogiar, homenagear as pessoas. A pregação é para glorificar a Deus, edificar a igreja e salvar os pecadores. E aí, nós vamos ver que ele vai falar sobre o poder do Espírito Santo. Ele vai dizer o quê? Que o Espírito Santo é a fonte do poder divino. Que o pregador tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Ele vai dizer que a pregação deve ser feita por meio do poder do Espírito Santo. É assim